E aí galera, beleza? Temos mais um podcast aqui chegando no ar e espero que vocês gostem. Estou melhorando aí as coisas, os equipamentos, a gente vai melhorando aos poucos, né? Hoje ainda não é uma entrevista, sei que eu tinha prometido com o meu amigo Guga, mas ainda não consegui organizar com ele, então hoje vai ser mais um monólogo mesmo, né? Mas o assunto que eu queria falar hoje é de uma dualidade, de um conflito que existe muitas vezes entre razão e emoção. Tem muita gente que às vezes passa exatamente por esse tipo de complexidade que a gente não consegue muitas vezes encaixar as nossas emoções com a razão, né? E eu queria trocar uma ideia com você disso hoje, que eu acho que pode ser interessante para a gente saber como é que a gente pode até mesmo gerenciar melhor as nossas emoções, gerenciar melhor, né, a nossa razão e como é que o Espírito Santo atua nisso tudo, né? Então esse é o assunto de hoje. É importante, sabe? A gente tem que entender que em nenhum momento, né, na vida cristã há nenhuma abordagem onde você não deve sentir emoções, sabe? Tem muita gente que nessa vibe aí de que o evangelho é racional e tudo, tenta usar isso como um argumento para afastar as emoções das pessoas, né? Onde você não pode falar, você não pode ser honesto e tudo mais. Mas a gente sabe que isso para nossa geração assim não funciona mais, porque cara, é muito fake, é muito falso se relacionar perto de alguém que você não conhece de verdade, né? Mas o outro problema que eu acredito que é uma questão da nossa geração que foi pro outro extremo, foi a questão da ultravalorização das emoções. Há uma confiança total naquilo que eu sinto. Então se eu sinto tristeza, se eu sinto uma rejeição, se eu sinto alguma coisa que foge um pouco, não é verdade? Como eu posso dizer? Foge um pouco do meu controle, daquilo que eu estava esperando, e eu meio que aceito ela como uma verdade. E sabe, ao longo da nossa vida, pensando na adolescência e mesmo na juventude, né? Eu comecei a sentir emoções que eu não tinha tido nenhuma experiência com ela. Quando me apaixonei pela primeira vez, quando eu fui traído por um amigo, quando a gente falha numa prova de uma universidade, são tipos de emoções que o mundo não te prepara, a vida não te prepara para você lidar. Não importa quantos livros ou coisas você pense e reflita, você não consegue chegar num lugar real, se preparar para certas coisas, né? E nós estamos vivendo dias onde tem muita gente que não está sabendo lidar com essas emoções por causa da internet, por causa da facilidade de você compartilhar suas emoções também, não é mesmo? A galera está encontrando um monte de gente que concorda com as suas emoções negativas. Então, sabe, eu fico pensando assim, sabe, nem tudo que eu senti na minha vida foi certo. Muitas vezes eu senti ódio, eu senti desejo de vingança, eu senti várias coisas, pensamentos errados sobre mim mesmo, que depois de um tempo eu percebi que eles não eram bons pra mim e nem pra ninguém. Só que hoje, como a gente não tem tempo, a gente não faz essa autorreflexão, a gente posta, a gente compartilha, a gente manda uma mensagem, a gente manda um áudio no WhatsApp falando de todas as nossas emoções, e a gente não percebe que esse tipo de compartilhamento sem uma reflexão prévia antes só está sustentando esse tipo de sentimento dentro do nosso coração. Então, por exemplo, eu acabei de tomar uma bota de uma menina, estou com um sentimento triste, ruim no coração. Aí eu vou e mando um áudio para os meus amigos falando, cara, se apaixonar é uma droga, nunca mais, é melhor ficar sozinho e não sei o quê. E quando eu mando aquele áudio, se eu estou conversando com pessoas que estão na mesma situação que mim, ou que não falam a verdade pra mim, porque são aqueles amigos superficiais, qual que é o problema? A gente pode chegar facilmente numa situação onde todo mundo aplaude, concorda com essa emoção errada, com essa emoção negativa, e aí facilmente a gente se encontra num lugar onde a gente pensa assim, presta atenção, essa emoção que eu tô sentindo é a minha realidade. E aí a confusão causa, porque quando a gente pega uma emoção e transforma na nossa realidade, a nossa identidade, aquilo que nós somos, é totalmente afetado. Por quê? Porque aí aquele estado de espírito, aquele sentimento, aquela atitude, aquela situação começa a influenciar tanto que a gente fala, não, eu vou ser essa pessoa que eu não vou mais então me apaixonar.
eu não vou mais me expor, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E tudo isso começa aos poucos destruir a nossa identidade. Então, quando a gente menos percebe, nós nos tornamos dependentes das nossas emoções. E quando nós nos tornamos dependentes das nossas emoções, ou nós procuramos somente emoções que dão picos de alegria e prazer, que muitas vezes são resultados do nosso desejo, ou nós optamos por não ter certos tipos de emoções. Então, olha, eu não vou ter essa emoção com relação ao relacionamento, porque eu já me frustrei. Então, como eu não consigo controlar o que vai acontecer, eu vou viver com a minha mãe, dentro da minha casa, sozinho, quietinho, e não vou me relacionar com ninguém. Essas são armadilhas, porque, sabe, quando Deus cria a gente, Ele cria o ser humano para ser um ser relacional. Ele cria isso no Jardim do Éden. E quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala do Consolador. O Consolador é aquele que, através de um relacionamento, vai nos ensinar, vai falar, vai nos conduzir para as coisas corretas. Coisas que muitas vezes a gente não enxerga. Então, onde é que entra o Espírito Santo nessa ideia aqui? E entra que quando nós temos a experiência de novo nascimento, quando nós entendemos que nós dependemos de Jesus para entender, para viver a vida da maneira correta, completa, plena, que Jesus mesmo prometeu para a gente, quando a gente experimenta esse novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nós. E nós temos essa convicção no nosso coração. Não é um sentimento, não é uma emoção de alegria, meus problemas acabaram. Não, mas é uma convicção de que existe um Deus que se importa conosco e Ele fala conosco através da sua palavra e através do próprio Espírito Santo. O que acontece é que muitas vezes a gente não investe tempo conversando e refletindo sobre isso. Sobre as nossas próprias emoções. Nós estamos num momento triste, num momento de dúvida, a gente coloca uma música de força, a gente coloca um pagode que nos conduz então para a saudade externa, a gente nunca vai dar certo. Estou dando bem exemplo de relacionamento aqui, sabe? Ou você teve uma negação no seu trabalho, você foi numa entrevista e não deu certo, e aí quando você abre o seu celular e tudo, a primeira coisa que você vai fazer é buscar novas vagas de estágio. E aí quando você vai buscar novas vagas de emprego, de estágio, você começa a ler e fala, não sou bom, não sou bom. Então a experiência ruim daquela entrevista, somada com o julgamento errado que você tem sobre você mesmo, vai fazer com que você não se inscreva em certas vagas. Então, sabe, a gente nunca deve tomar uma decisão quando a gente está com essa emoção carregada, essa coisa ruim, mas quando nós temos o Espírito Santo dentro da gente, há uma mudança na nossa mente, uma mudança de pensamento, que a gente olha e fala, não, peraí, eu não vou pensar dessa maneira sobre essa situação. A gente é convidado pelo próprio Espírito Santo a ter uma reflexão diferente sobre as realidades que nos cercam. Porque nós vivemos neste mundo, e este mundo nós vamos ter aflições, nada vai dar de acordo com aquilo, nada vai ser de acordo com aquilo que nós esperamos, com as nossas expectativas. E quando há uma expectativa frustrada, há uma emoção que vai desencadear disso, é óbvio. Então, sabe, nós temos que ser fiéis às nossas emoções, temos que ser fiéis ao que nós sentimos, mas não nos entregarmos para as emoções. Porque quando a gente se entrega ou a gente busca argumentos e pessoas para sustentar essa nossa emoção, o que acontece é que a gente cala o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vem para nos convencer, o Espírito Santo ele vem para testificar que somos filhos e filhas. Então quando nós não refletimos sobre esse sentimento, nós acabamos acreditando numa mentira. E sabe, gente, mentira só pode se combater com a verdade. E a pessoa que mais falou a verdade nesse mundo foi o próprio Jesus. Então, quando nós não deixamos a luz da palavra e o Espírito Santo jogar verdade sobre esses pensamentos e emoções mentirosas, muitas vezes, a gente começa a ter uma vida cristã pobre, uma vida cristã cabisbaixa, uma vida cristã que não parece que se desenvolve como Jesus disse que ela se desenvolveria. Então, para encerrar aqui, como é que eu tenho feito na minha vida, e tem algo que tem me feito muito bem, e eu aconselho as pessoas a fazerem constantemente, quando você tem uma emoção, seja fiel a ela. Entenda aquilo que você está sentindo. Mas no seu espírito, faça uma oração, perguntando, Senhor, esse sentimento vem de Ti? Esse pensamento, essa ideia, provém de Ti? Porque, sabe, a gente muitas vezes pode se frustrar com muitas coisas da vida. Mas a maneira como a gente reage a elas vai mostrar se nós vamos continuar ou se nós vamos nos afastar. Então, quando você tiver uma emoção ruim, um sentimento ruim, não tenta racionalizá-lo, porque a racionalização também não vai tirar o peso. A racionalização pode fazer com que você não seja fiel às suas emoções. A racionalização pode falar assim, não compartilhe isso com ninguém, porque o que vão pensar de você? Mas quando nós somos fiéis às nossas emoções e ao Espírito Santo que está dentro de nós
Nós podemos chegar para as pessoas mais maduras, pessoas que nós confiamos e falar, olha, posso te dizer o que eu estou sentindo? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Ou pode até ser que não seja verdade, mas isso é o que eu estou sentindo. Você pode me ajudar? Você pode pensar comigo? E isso é o que causa diferença. Porque muitas vezes nós estamos numa geração de depressão e de constante solidão, porque poucas pessoas têm encontrado lugar para falar, para se relacionar. A gente se relaciona muito pelo meio digital, pouco falando e expressando. Muitas vezes eu aconselhei tantas pessoas que eu pergunto para elas, falam, então, mas me descreve o que você está sentindo. E a única coisa que elas conseguem responder é, não sei, não sei, não sei. Porque não perguntou para si mesmo, será que essa emoção é verdadeira? Será que essa emoção tem sentido? Será que essa emoção está chegando em algum lugar? Vai me levar para algum lugar? Sabe, o Espírito Santo tem todo o interesse de fazer com que a gente não seja escravo das nossas emoções. Mas para isso a gente tem que começar a refletir, a usar a nossa sabedoria, a nossa mente de Cristo, uma mente renovada, para poder refletir e falar, olha, isso não pertence a Deus. Jesus não pensa de mim. Os caminhos que o Senhor tem para mim são diferentes. Mesmo que as situações ao redor sejam difíceis, esta mudança de pensamento provoca em nós uma ação diferente. Não, eu não vou me entregar. Não, eu não vou abandonar. Não, eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor tem um propósito, um chamado, uma vocação para mim. A maior parte das crises dos chamados que existem, né, não é porque Deus não fala, mas é porque a gente não está disposto a ouvir e praticar isso, e refletir e deixar essa semente germinar no nosso coração. Nenhuma árvore nasceu já grande, ela começa como uma semente. Então, se a gente deixa essa semente da emoção errada crescer, ela se torna uma árvore que não vai ser boa para a gente. Mas se nós conseguimos plantar as palavras, as sementes que o Senhor diz sobre nós e não desistirmos, perseverarmos nisso, essas árvores que vão crescer, vão florescer e, sabe, não só vão trazer propósito para a nossa vida, mas também vão abençoar muitas pessoas. Então, sabe, só para encerrar e amarrar esse podcast aqui, ficou um pouco mais longo, mas sabe assim, não se entregue para as suas emoções. Não se jogue para os sentimentos simplesmente porque eles parecem ou sente-se que é muito verdadeiro. Peça ao Espírito Santo. Ore. Pergunte, esse sentimento realmente vem de ti? E abre o seu coração. Elimine as justificativas da sua mente ou dos fatos ao seu redor. Mas confie de que o Senhor converte, Ele pode transformar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus abençoe vocês, espero que tenha de alguma forma abençoado a vida de vocês. E estamos aí. Até a próxima.